Bom, galera, meu nome é Marcelo, eu tenho algumas páginas nas redes sociais, como Instagram, o próprio YouTube, TikTok, Facebook tá meio mortinho, mas tem lá minha página no Facebook, né? Em um relacionamento sério com meus livros no Facebook, nós temos 38 mil seguidores. YouTube, eu estou começando agora a postar alguns vídeos, eu não postava vídeo no YouTube, né? Instagram, estou lá com 10 mil seguidores. TikTok, 2.600 seguidores, ou está chegando em 2.600 seguidores, é pouquinho ainda, mas está caminhando. Vídeo mesmo, eu trabalho mais recente, antigamente era só postava foto e texto, principalmente no Facebook. Mas o Facebook morreu um pouquinho, né? As comunidades estão meio paradas, a própria página está meio parada também. Você posta lá, não tem aquele alcance maneiro, né? E, por mais que seja interessante você alcançar algumas pessoas através das redes sociais, 1, 2, 3 pessoas, o nosso trabalho de incentivo à leitura, a gente quer que alcance mais pessoas mesmo, né? Então, se você está numa rede social que te entrega seu conteúdo para 1 ou 2 pessoas, eu acho que o esforço que está ali acaba não fazendo tanto efeito mesmo quanto a gente gostaria, né? No TikTok hoje a gente consegue ter um alcance legal, apesar do número de seguidores não ser tão alto. No Instagram é muito bom o alcance, tá? Então você vê que você consegue incentivar as pessoas a lerem mesmo, né? Eu tenho sentido bastante isso. E hoje eu estou fazendo esse teste agora no YouTube para ver se a gente consegue realmente alcançar mais pessoas, né? Poder acender essa chama, né, da literatura no coração das pessoas aí, né? Quem sabe através dos nossos vídeos as pessoas comecem a se interessar um pouco mais por ler, né? Hoje nesse vídeo específico eu fiz para indicar uma leitura muito fácil e interessante para quem não tem o costume de ler romances, né? Eu trouxe aqui o livro da Agatha Christie, né? E Não Sobrou Nenhum. Eu li esse livro através do aplicativo Esquilo, né? Foi, eu acho que talvez uma das poucas vezes que eu li um e-book na minha vida, né? Eu finalizei a leitura aqui, ó. Eu sempre anoto quando eu finalizo, dia 1º de dezembro. Isso mesmo, dia 1º de dezembro, e Não Sobrou Nenhum. É um livro que eu já conheço há muito tempo. É um caso onde a Agatha Christie coloca 10 pessoas numa ilha, né, isolada, inclusive além do oceano que cerca a ilha, ela está isolada por uma tempestade, então essas 10 pessoas estão realmente isoladas lá, e uma a uma começam a perder suas vidas, né, a ser desvividas, como o pessoal fala, né, nas redes sociais. E tem um mistério, só tem as 10 pessoas na ilha, e uma delas é culpado de estar matando um por uma. E cada uma dessas pessoas, eles descobrem, né, nessa reunião que eles têm na mesa de jantar, cada uma dessas pessoas, nas suas vidas, lá fora em sociedade, elas cometeram algum crime que a justiça não conseguiu alcançar essas pessoas, né? E elas são jogadas nessa ilha, e armado uma situação para que as 10 estejam lá nessa ilha, e elas recebem uma mensagem para um megafone lá, falando o crime que cada um cometeu. É curioso como ela constrói esse ambiente, né, de suspense, e não sobre nenhum, e como a gente vai ficando numa encruzilhada, né? Sem saber quem dessas pessoas realmente cometeu o crime, né? Como só tem 10 pessoas na ilha, eles estão presos lá, e eles estão morrendo um por um, e não tem como se esconder naquela ilha, a gente fica sem saber quem realmente cometeu o crime, que provavelmente foi um deles. Só que o nome do livro já é sugestivo, né? E Não Sobrou Nenhum. Ou seja, no fim, todos morrem, né? Todos morrem. E a gente fica, então quem estava matando as pessoas, né? Esse é o segredo do livro. Quem estava cometendo aquele crime ali, ou aquela, dependendo de quem, do seu ponto de vista, quem estava cometendo a justiça com as próprias mãos, né? O interessante desse livro é porque
A quantidade de 10 pessoas era equivalente. Eu estava procurando o poeminha que tem no livro que eu achei. A quantidade de pessoas no livro, eu devia ter marcado antes, né? A quantidade de pessoas na ilha são 10 pessoas por causa de um poeminha que existe lá. Eu vou ler para vocês. Ó. 10 soldadinhos saíram para jantar. A fome os move. Um deles se engasgou, e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais, então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis mais voltar, então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio, e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia brincando com afinco. A abelha pica um, e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal, ver julgar o fato. Um ficou em apuros, e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar, um não teve vez. Foi engolido pelo arenque defumado, e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no zoo, vendo leões e bois. O urso abraçou um, e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, e então sobrou um. Um soldadinho ficou sozinho. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou, então sobrou nenhum. Esse é o poema que tem no livro, né? E não sobrou nenhum. Um livro que tem uma uma polêmica bem fundamentada, que é em relação a racismo, né? Originalmente o livro ele foi lançado com o título O Caso dos 10 Negrinhos, né? Por que o caso dos 10 negrinhos? No livro, no título original, ele utiliza um poeminha antigo, se eu não me engano, inglês, tradicional inglês, daquela época, em que o poema não era soldadinhos, era esse termo pejorativo que se utilizava, né? Você pode ver que a mudança, eu vejo algumas pessoas falando que não se deve mudar, não se deve alterar a obra original. Cara, que bobeira! Qual diferença fez colocar soldadinhos ou colocar o que era anteriormente? Não alterou nada. É só o fetiche de que algumas pessoas têm pelo errado mesmo, né? É pejorativo, é desrespeitoso e é pejorativo e é desrespeitoso, né? Não mudou a história, não mudou a estrutura, continua sendo interessante, os defeitos que tinha continuaram tendo defeitos, as partes que são dignas de elogio continuaram existindo, né? Eu achei pertinente a mudança, eu acho que respeitosa, né? Eu acho que ninguém que tem um caráter reclamaria dessa mudança, né? Bom, não foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li, né? 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um engasgou, ali tem atrás também que eu procurando dentro do livro. A inocente cantiga infantil ganha áreas de terror quando surge em meio a 10 pessoas confinadas numa ilha, todas carregando muita história, por trás enxergando pouca esperança pela frente, mistério quanto ao passado, tensão no presente, na propriedade da ilha, cujo dono misterioso, nem o leitor, nem as 10 personagens sabem quem é. Agatha Christie construiu o romance policial mais famoso de todos os tempos. Uma ilha misteriosa, um poema infantil, 10 soldadinhos de porcelana e muita suspense são os ingredientes com que Agatha Christie constrói seu romance mais importante na Ilha do Soldado. A antiga propriedade de um milionário norte-americano. 10 pessoas sem nenhuma ligação aparente são confrontadas por uma voz misteriosa com faces marcantes. Bom, esse é o livro de Agatha Christie e não sobrou nenhum. Deixo a dica. Eu tenho outros livros da Agatha Christie. O outro que eu li foi O Assassinato dos Pés do Oriente. Esse é famoso por causa do filme, né? Eu li aqui, ó. Vamos ver se vai dar para ver lá. 27 de 3 de 2018. 27 de 3 de 2018 foi quando eu finalizei a leitura de O Expresso do Oriente. Um livro muito bom também, recomendo. Tem um filme maneiro aí que, se não me engano, tem um Johnny Depp no filme. Eu tenho mais 3 livros aqui que eu não li. Então, só para a questão de curiosidade mesmo, né? Convite para o Homicídio, 13 à Mesa e Morte no Nilo, né?
Então é isso aí. Se vocês gostam de história de suspense, se vocês gostam de livros, se você gosta de literatura, pô, segue aí o perfil, né? Deixa um like pra gente aí. Acho que é importante eu pelo menos ver se vocês gostaram. Ou como uma forma de oi mesmo, ó, passei por aqui, tá? Eu passei por aqui. Então deixa um like, se inscreve, né? E, pô, se possível, acompanha a gente para mais vídeos aí, né? Eu já postei alguns e é importante, se você gostou desse vídeo, entra no perfil, tem alguns outros vídeos lá, né? Tem vídeo sobre ficção científica, uma ficção científica chamada Um Planeta Chamado Traição. Eu coloquei alguns vídeos sobre Stephen King. Coloquei uma curiosidade sobre o Stephen King, aproveitando que o pessoal está assistindo a série Bem-vindas a Delby. Coloquei o vídeo. Eu tenho outros vídeos lá, dá uma entrada aí. Eu não estou lembrando agora qual foi os outros vídeos que eu coloquei, né? Mas é sempre de livros, né? De filmes. Aí eu coloquei Escravidão de Laurentino Gomes. Pô, esse vídeo é muito bom. Eu mergulhei nesse vídeo. Né? Eu acho que se bobear foi até o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal. Porra, segue aí, me dá esse apoio e vamos junto na caminhada aí. Valeu, gente. Um abraço.